Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, né? Mas desde já eu quero desejar que Deus te abençoe grandemente, onde quer que você esteja, tá bom? Nós vamos dar continuidade a mais um estudo, certo? Esse é o estudo 4, né? Se você não assistiu os demais estudos, dá uma olhadinha no nosso canal, tá? Que aí você vai ver todos os estudos para você nos acompanhar corretamente, tá bom? Mas desde já, hoje vamos tratar um tema muito importante que é essencial para todo cristão. Você já deve ter ouvido falar sobre a questão de crescimento espiritual, sobre como crescer em Deus. Hoje vamos tratar sobre esse ponto, certo? Então, desde já peço que você preste bastante atenção neste vídeo, tá? Que você, não sei se você puder pegar um caderninho para fazer uma anotação, tá? Porque tem algumas perguntas também que é importante que você responda, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero que você nesse momento feche seus olhos, tá? E ore comigo, tá bom? Pra gente iniciar, para que Deus possa abrir a tua mente, para que você possa entender tudo que for falado aqui, tá? Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer por tudo que tu tens feito, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Pai. Desde já te agradeço por isso. E te apresento, Senhor, este estudo, Senhor. Te apresento, Deus, a vida da pessoa que está ouvindo agora, Senhor. Te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, Pai. Pai, que esse estudo, Senhor Deus, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor Deus, descobrir a forma correta, Pai, de crescermos espiritualmente em Ti, Pai. Não para a nossa glória, Senhor Deus, mas para a Tua honra e Tua glória, para o crescimento do Teu reino, Pai. É isso que te oramos, Senhor Deus, e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei no início, né, o tema é crescer em Deus e eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou como que você faz para crescer em Deus? Como que você pode crescer na fé? Esses são questionamentos importantes, pois a partir deles nós traçamos quais os nossos objetivos, entendeu? Qual o nosso objetivo na nossa fé? Entende? O que é que, onde enxergamos onde estamos e o que devemos fazer para nos aprofundar em conhecer a Deus, para aumentar, né, para melhorar o nosso relacionamento com o nosso Pai, né? Então, esses são realmente questionamentos importantes. Então, se você se questiona como que você pode crescer em Deus, se você acha, você se autoexamina e vê que você pode crescer mais, acredite, esse é um comportamento apropriado, certo? Então, antes de tudo, eu gostaria de ler com vocês, tá? Que vocês abrissem suas Bíblias. Eu tô aqui com a minha Bíblia, então peço um tempinho também para eu localizar a passagem, tá? Mas que você abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, tá? 3,18. Eu vou deixar as referências bíblicas na descrição desse vídeo, então não se preocupa. Você pode olhar lá se você tiver com dúvida, tá? Olha lá, caso não tenha escutado, mas é 2 Pedro 3,18, ok? Só um minutinho. Bem, em 2 Pedro 3,18 fala o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Essa minha versão é a nova versão internacional, então talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas não se preocupa, que a palavra ela tem o mesmo significado, tá? Também vamos abrir, só um minutinho, vamos abrir também em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, tá? Em Colossenses 1, 9 e 10 fala o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual.
E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Por último, tá? Só mais uma passagem. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, tá? Abre aí comigo. Bem, que fala o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém? Bem, esses versículos, eles tratam muito bem a questão de como você crescer, né? Principalmente esse último capítulo, ou perdão, esse último versículo que a gente leu lá em 2 Pedro, né? Que ele fala, eu acho muito interessante quando ele fala que nós devemos desejar esse leite espiritual, né? Esse leite espiritual materno. O discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, ele faz uma comparação, né? Faz uma comparação de nós como crianças recém-nascidas. Eu acho muito interessante isso porque criança, ela tem muito que amadurecer ainda, que crescer. E ele compara a nossa vida como eles, né? E como isso, para que a gente possa crescer para a salvação, ele diz claramente que devemos desejar esse leite materno. E o que seria esse leite materno, que é um alimento para o crescimento? É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que é o nosso alimento. Por meio dela nós podemos crescer, podemos conhecer mais a Deus, conhecer o que Ele tem para nós, né? Através da leitura da sua palavra, nós podemos conhecer o seu coração, conhecer os seus planos para nossas vidas, os seus sonhos, conhecer todos os seus feitos e o que Ele ainda vai fazer, né? O que nos aguarda no nosso futuro, né? Nós podemos conhecer o nosso presente, podemos verificar coisas do nosso passado e podemos ver perspectivas para o nosso futuro com Deus, né? É muito interessante porque a palavra de Deus, ela é um livro que tem mais de 12 mil anos, mas não existe um livro mais atual do que esse livro, né? Não existe um livro que tipo se aplica tanto às nossas vidas como ela. Apesar de ser um livro muito antigo, mas ela jamais passará. A sua palavra, ela vive. Ela é viva, né? Podemos ver isso. Então por isso é muito importante, como o discípulo Pedro ele fala, que nós venhamos a desejar conhecer a Deus. Então, o primeiro passo, se você quer crescer espiritualmente, você deve verdadeiramente desejar crescer, deve estar disposto a buscar o crescimento. Isso é fundamental, tá? Mas assim, eu vou ler algumas coisinhas e a gente vai fazer umas comparações, tá? Para que você possa entender mais sobre essa questão de crescimento espiritual, tá? Aqui ele traz uma analogia muito interessante no nosso estudo, porque ele fala sobre uma viagem, certo? Ele diz assim: há mais em Paris do que apenas a Torre Eiffel. Se você sair dos principais roteiros turísticos, descobrirá cafés singulares, esperando ser desfrutados, perfumadas lojas de flores não divulgadas, pousadas particulares não citadas nos guias do turismo. Ironicamente, visitar Paris tem muitas similaridades com o andar cristão. Ele traz uma analogia muito interessante, né, para você ver. Eu vou te explicar como que isso pode acontecer, porque de verdade, às vezes quando uma pessoa pensa em Paris, pensa logo na Torre Eiffel, né, como se fosse só isso que devesse conhecer, né? Assim como aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa pensa, não, vou conhecer o Rio de Janeiro, vou conhecer o Cristo Redentor, mas nossa, há uma grande diversidade de coisas para a gente olhar, né? Mas a primeira coisa que deve ser feito, o que é você ter o interesse em buscar mais coisas, em você ir além, né? E a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem, sabe, tem uma diversidade de coisas que podemos aprender sobre Deus, podemos aprender sobre a sua vontade, aprender sobre a sua natureza, aprender sobre todas as coisas, todos os seus feitos. Sério, é tão grande, é algo tão imenso que se você se prender apenas a alguma coisa,
entendeu? Nossa, você vai perder tudo. Isso vai impossibilitar que você conheça mais dele, ou seja, a partir do momento que você conhece mais ele, você acaba tendo um relacionamento mais profundo com ele. E se você não tiver o interesse de buscar isso, você infelizmente vai ficar preso a uma simples, a só o raso, entendeu? A só aquele relacionamento superficial com o nosso pai. E nossa, se você fica tanto tempo em um estado desse, você acaba meio que, enfim, que isso te prejudica de uma certa forma, entendeu? Você acaba adoecendo espiritualmente e pode chegar até a sua morte espiritual, ou seja, você acabar se distanciando totalmente do seu pai. E Deus, ele não quer isso. Ele nos dá essa palavra aqui, essa palavra maravilhosa, para que a gente possa ter livre acesso a ele em qualquer momento, por meio da nossa fé em Jesus Cristo, entendeu? Então você tem livre acesso para buscar mais a ele, para entender mais sobre ele, entende? Então não dispensa essa oportunidade, é algo incrível, sério mesmo. Bem, continuando, tá? Você mas você encontrará ainda mais lugares que pode visitar para conhecer a Deus de um modo mais profundo, né? Por meio da onde? Isso é o que a Bíblia ela revela, como eu falei, a palavra de Deus. Dentro dela há incontestáveis passagens de inspiração para considerar, a fim de aprender mais sobre a personalidade de Deus, como eu tinha dito. Quando você passa tempo com outros cristãos, lendo a palavra em oração e aprendendo com eles, você pode extrair a força e as experiências e compartilhar as suas também. Pesquise as páginas das Escrituras para descobrir novos lugares na palavra de Deus. Então, é isso, gente. Devemos, se nós quisermos crescer espiritualmente, nós devemos estar dispostos a ler a sua palavra. Ela é a chave, né? Na própria Bíblia, deixa eu só confirmar aqui, nos Salmos ele diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés, né? Lâmpada que ilumina os nossos pés. E exatamente, é o nosso manual de como viver uma vida que agrada a Deus, como crescer e se aprofundar espiritualmente. Ela é a chave de tudo. A palavra de Deus é a chave das nossas questões sobre ele, das nossas questões sobre o mundo, das nossas questões sobre tudo, entendeu? Aqui você encontra respostas que podem aplicar perfeitamente na sua vida. Certo? Então é fundamental. Se você quer crescer em Deus, quer crescer espiritualmente, é fundamental que você tenha o hábito de ler a palavra de Deus, de meditar nessa palavra, o hábito de você orar, buscar, entendeu? Em oração a Deus. É muito importante que antes de você ler, você busque a Deus, peça para o nosso Pai te ajudar a entender mais sobre ele, né? É muito interessante. Tem até uma analogia, eu não sei dizer de que perdão, essa frase, certo? Mas é muito marcante, porque diz que a Bíblia ela é o único livro em que nós podemos pedir a orientação do autor, entendeu? Ou seja, é o único livro em que você pode pedir para que o próprio escritor dele te ajude, que o próprio escritor dele converse com você, entendeu? Nossa, isso é fantástico, entendeu? É fantástico, não, é espetacular, entende? Você ter o auxílio de Deus, você poder pedir ajuda para ele, para que você possa entender a sua palavra, isso é incrível, sério. E você pode fazer isso a qualquer momento. Então, é fundamental que você tenha esse hábito de oração, esse hábito de leitura da palavra, se você quer crescer espiritualmente, tá? E também o hábito de você ter comunhão com seus irmãos. Sabemos que, infelizmente, devido a esse contexto de epidemia e tudo mais, nós não podemos nos encontrar presencialmente por enquanto, né? No templo, nas igrejas. Mas a igreja, ela é muito mais do que um templo físico. A igreja é eu, a igreja sou eu, é você. É cada um que possui fé em Cristo, é cada um que busca a sua palavra e que vive de acordo com a sua vontade. Essas pessoas são a igreja, entendeu? Essa pessoa é a verdadeira igreja. Então, você a qualquer momento, você pode compartilhar, pode pedir ajuda a um irmão que você confia, uma pessoa que é de Deus e você confia nela, você pode conversar com ela, pode compartilhar. Essas também são formas de você crescer em Deus, certo?
Continuando, tem algumas aplicações pessoais que eu gostaria de que você fizesse. Eu vou deixar essas perguntas também na descrição, tá? Do vídeo, mas é importante que você responda essas perguntas, entendeu? Até para você se autoexaminar e ver em que você pode crescer. Porque não importa ao quão assim, enfim, quando achamos que crescemos e estamos maduros na fé, sempre podemos amadurecer, sempre tem algo a mais que podemos aprender sobre Deus, entendeu? Deus não é algo finito, algo assim que pode, tipo, que tem um fim, que tem uma certa quantidade de coisas para saber. Deus, ele sempre tem algo a nos passar, nós sempre podemos subir um degrau na nossa fé, entendeu? Sempre estamos, não importa se estamos muito na frente ou se estamos muito atrás, nós podemos sempre melhorar. E nós temos a qualquer momento a ajuda do nosso Pai Celestial para melhorarmos, certo? Então é importante que você faça essas perguntas para você enxergar onde que você está e onde em que você pode crescer, tá bom? Antes disso, só ler um versículo que se encontra em Tiago 1,25, certo? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha isso, é a própria palavra de Deus em Tiago 1,25 que fala, né? Resume bastante o que a gente estudou até agora, certo? Bem, as perguntas são: qual é a diferença entre alguém que esquece o que ouviu e alguém que pratica? Olha aí, essa é a primeira pergunta, é importante, tá? Até para você enxergar, certo? É fundamental que tudo que a gente escute, a gente coloque em prática, né? Então, por favor, responda aí até para você ver se isso você pode melhorar, como é que tá a sua vida nessa questão, tá? Que ações você está tomando agora para crescer na fé? Tais como frequentar a igreja, ler a Bíblia diariamente e reunir-se com um pequeno grupo. Outra pergunta importante. Antes de dizer, Pedro, mas eu não tô podendo ir pra igreja agora, tá aí o coronavírus e tudo mais, gente, mas eu não tô falando isso. Você frequentar a igreja não se implica só você frequentar o templo físico. Lembre-se que a igreja é eu, a igreja é você, tá? Então, você buscar a Deus, ler a Bíblia, também assistir, se você puder, se você tiver acesso, assista a um vídeo de uma pregação, assista a um culto ao vivo, entendeu? Tem várias formas de você buscar a palavra de Deus, certo? Da mesma forma, se você tem a oportunidade de assistir uma série, poxa, não custa nada você assistir uma pregação, né? Uma pregação no YouTube tem muitas. Graças a Deus nós temos esse acesso também à internet, né? E a internet tem se demonstrado uma poderosa ferramenta, né? Para aprendermos mais de Deus. Então dá uma olhadinha nisso também, tá? E por último, descreva algo que você aprendeu recentemente sobre Deus, algo que você não sabia antes de se tornar cristão. Olha aí, você descreve e até a resposta dessa pergunta pode ajudar outras pessoas que também não conhecem isso. É aquela coisa como eu falei, né? O crescimento em Deus também, o crescimento espiritual, ele também pode vir por meio de compartilhar experiências com outros irmãos, né? Então, se Deus te deu algo sobre ele, não é para você ficar guardadinho para você somente, entendeu? Se você puder compartilhar com outro irmão que está precisando também ouvir isso, compartilha, tá? O conhecimento sobre Deus é para todos, entendeu? Ele nos deu livre acesso a todos nós que cremos em Jesus Cristo, tá bom? Enfim, por último, eu vou ler só umas passagens, tá? Pra gente finalizar. Eu espero que você tenha entendido até agora, tá bom? Caso não tenha entendido também, envie as suas dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você não tem, você que está assistindo não tem acesso a esse grupo do WhatsApp, não tem problema, tá bom? É só você sinalizar pra gente aí nos comentários, tá? Fala aí, oi, eu quero tirar umas dúvidas, entendeu? E a gente vai entrar em contato com você, tá? Pra responder todas elas, tá bom? Enfim, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, só um minutinho que eu tô abrindo aqui, tá? Perdão por isso. Diz assim, tá? Filipenses 1, 6.
Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o dia em que ele vai descer dos céus para buscar a sua amada igreja. Então é importante que até lá estejamos sempre buscando mais conhecer sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos salvou e nos ama incondicionalmente. E é esse Deus que iremos louvar para sempre na glória, certo? Todos juntos. Então, outro versículo importante é o Salmo 32, versículo 8. Abre aí comigo. Um momentinho, tá? 32:8 diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aqui quem diz é o próprio Deus, ou seja, ele mesmo diz que vai te ajudar nesse processo de crescimento. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que o buscar, você tem que pedir a ele, orar a ele e ler a palavra dele. Essas são formas chaves, tá? Por último, eu gostaria de deixar uma frase aqui, tá? Que é até do autor Max Lucado, que você preste atenção, tá? O crescimento é o objetivo do cristão, a maturidade é obrigatória. Se uma criança parasse de se desenvolver, os pais ficariam preocupados, certo? Lógico. Os médicos seriam chamados, exames seriam feitos. Quando uma criança para de crescer, algo está errado. Então, é bom que você faça essa autoanálise. Se lembra que Pedro nos comparou como crianças recém-nascidas? Então, se você está há anos na fé, se você já está há muito tempo, e você vê que está no mesmo estado, não cresceu, então algo está errado. E é muito importante que você se autoexamine, né? A palavra de Deus diz que o homem deve sempre se autoexaminar, né? Sempre temos algo para crescer. Nunca nós somos maduros o suficiente para não crescer, tá bom? Então, você preste atenção nisso, tá? Eu espero que esse estudo você tenha compreendido, que ele tenha tocado o seu coração. Qualquer dúvida é só falar, tá? Você sinaliza nos comentários, tá bom? Você responde as perguntas, tá na descrição do vídeo, tá? Os versículos também vão estar na descrição do vídeo. E eu espero que Deus te abençoe abundantemente, a você e a toda a sua família, tá bom? Beijão, tchau, tchau, fica com Deus e até mais.